Muito bem, de volta, mais uma aula de gramática de língua portuguesa para você. Desafio de agora, respondemos algumas questões de concurso sobre o artigo. Agora há pouquinho, nós vimos o substantivo, agora artigo, respondendo questões, para que você, ao mesmo tempo em que se familiariza com a resolução de questões de concurso, também vai revisando as principais regras gramaticais sobre a matéria. Questão de número 1 na tela. Aproveite, se quiser, pausa o vídeo, responde por você e depois me acompanha. O emprego correto do artigo definido ou com o nome dos estados brasileiros é... Aqui nós temos 5 alternativas, 5 estados brasileiros, e o examinador quer saber se o artigo definido é cabível antes do nome desses estados. Certos estados, certas cidades, certas localidades admitem ou não o uso do artigo antes, né? Você, por exemplo, você diz, eu vou a São Paulo. Você não diz, eu vou ao São Paulo. Você diz, visitei Curitiba. Você não diz, visitei a Curitiba. Mas você diz, eu vou ao Rio de Janeiro. Olha a preposição a com o artigo o. Ou você diz, visitei o Rio de Janeiro. Você não diz simplesmente, visitei Rio de Janeiro. Então, certos nomes de localidades, inclusive de estados, admitem o artigo antecedendo, outras localidades repelem, não aceitam o artigo. E aí vamos encontrar nesses estados aqui qual deles aceita o artigo, né? Acre, você diz o Acre, fui ao Acre, vim do Acre, visitei o Acre. O Acre admite. Então é a resposta para a questão de número 1. Porque Goiás não admite. Eu fui a Goiás, não é eu fui ao Goiás. Eu visitei Goiás, não é eu visitei o Goiás. Mesma coisa Sergipe, visitei Sergipe. Mesma coisa São Paulo, visitei São Paulo, fui a São Paulo. E Pernambuco, vim de Pernambuco, não é vim do Pernambuco. Então, letra A, resposta para a questão de número 1. E vamos para frente. Foi um setembro negro no período acima. O emprego do artigo antes da expressão destacada, setembro negro, né? É justificado em virtude de ser. Qual é a justificativa para se utilizar um artigo aqui indefinido antes do nome de um mês? Que antes do nome dos meses, no geral, em regra, não se usa um artigo. Maio, junho, julho, janeiro, fevereiro, março, não se tem nada que colocar um artigo antes, né? Um artigo indefinido como aqui está. Mas, aqui nós temos as sugestões de justificativa para este emprego de artigo antes da expressão setembro negro. Letra A, usado antes de data certa, ele diz, não existe isso. Letra B, omitido em geral antes das datas dos meses, não justificativa alguma aqui. Letra C, na verdade, eu vou já para o que interessa nessa questão, muito blá blá blá, e somente uma informação relevante, que é o que temos aqui na letra E. A razão, a justificativa para que se use um artigo indefinido antes do nome de um mês, foi um setembro negro, se encontra no fato de ser admitido nos nomes dos meses acompanhados de um qualificativo. O nome do mês precisa vir acompanhado de um qualificativo para ser possível o uso deste artigo antes do nome do mês. Foi um maio maravilhoso. Foi um abril terrível. Foi o janeiro dos meus sonhos. Então, sempre que existir este qualificativo para o mês, é possível que nós utilizemos o artigo antes do nome do mês. E já vamos para a questão de número 3.
Assinale a alternativa em que há um erro. Há um erro. Um erro gramatical relacionado a artigo. Se você vai aqui na letra A, li a notícia no estado de São Paulo. Esse estado de São Paulo está se referindo ao jornal. E o que é que a gramática nos diz em relação ao emprego do artigo antes dos nomes de jornais, de obras literárias, de revistas? Nos diz o seguinte: antes do nome de jornais, de revista, de obras literárias, não pode ocorrer a contração de preposição com o artigo. Essa junção, essa fusão de uma preposição com o artigo antes do nome de revista, do nome de jornal e de obras literárias, não pode. E aqui na letra A, li a notícia no estado de São Paulo, está errado. Li a notícia, como está no B, em o estado de São Paulo. Essa notícia eu li em a Gazeta. Na Gazeta estaria errado. Não pode contrair preposição com o artigo. Vi essa notícia em a Gazeta. Vi essa notícia na Gazeta. Uma construção errada. Não posso contrair preposição com artigo antes dos nomes de jornais, revistas, obras literárias. Então, questão 3, precisamos identificar o erro e o erro está na letra A. Muito bem. Indo para frente, questão 4. Em uma das frases, o artigo definido está empregado erradamente. Em qual? Em uma das frases, o artigo definido está empregado erradamente. Em qual? A letra A. A velha Roma está modernizada. Uma cidade como Roma, por exemplo, normalmente não admite o artigo Roma está modernizada. Roma é linda, Roma é movimentada, certo? Mas o artigo é permitido quando temos este qualificador do substantivo da cidade de Roma. A velha Roma, a Roma antiga, a Roma dos Césares. Se existir este qualificativo, aí sim o artigo é permitido. Então a letra A está correta e estamos procurando o emprego errado do uso do artigo. Vamos para B. Não conheço agora a Lisboa do meu tempo. Veja que não é apenas Lisboa. Lisboa com qualificativo do meu tempo. Então você diria, não conheço agora Lisboa. Mas se tem um qualificativo, Lisboa do meu tempo, não conheço agora a Lisboa do meu tempo, é sim admitido o uso do artigo, né? Letra C. O Havre é um porto de muito movimento. Esses espaços geográficos conhecidos, né, também admitem o uso do artigo. O Havre é um porto de muito movimento. Se você pensasse, por exemplo, dos nossos aeroportos, nossos grandes aeroportos, o Cumbica é um aeroporto bastante movimentado. Não teria sentido dizer Cumbica é um aeroporto movimentado. O Galeão, certo? Então, espaços geográficos destacados admitem também este artigo antes. Só nos resta a letra D. O gato escaldado tem medo de água fria. O gato escaldado tem medo de água fria é um dito popular das antigas. E diante desses provérbios, né, desses ditos populares, o artigo não é admitido. Não é o gato escaldado que tem medo de água fria. Não é apenas um gato determinado. É qualquer gato escaldado tem medo de água fria. Então esse artigo ou aqui, antes de gato, não deveria ter vindo. Letra D é a resposta para a questão do número 4. Gente, nós ficamos por aqui, esperamos que tenha sido útil aos seus estudos, agradecemos sua audiência e convidamos para que você continue conosco, porque daqui a pouquinho estaremos resolvendo questões de adjetivo, questões de concurso sobre adjetivo, importante para a sua prova. Até daqui a pouquinho.